Contexto com o escritor Tarzan Leão traz hoje o tema Deus, o motor imóvel. Contexto. Oferecimento. Café Catu, o café do seu dia a dia. É possível provar a existência de Deus? É possível, através da lógica ou do pensamento científico, a pessoa chegar a acreditar em Deus, por exemplo, que Deus existe? Aristóteles, um filósofo grego importantíssimo, dirá que sim. Ele vai usar para isso o movimento como uma causa importante e fundamental para se chegar ao conhecimento de Deus. O pensamento de Aristóteles, inclusive, vai ser usado por Tomás de Aquino no século XIII, o grande teólogo dominicano, para escrever as 5 vias para o conhecimento de Deus. Ele basicamente pega o pensamento de Aristóteles e transporta ou transpõe para o universo bíblico cristão e cria então as suas famosas 5 vias para o conhecimento de Deus. Aristóteles vai dizer o seguinte, que todo motor é movido por algo. Tudo que se move é alguma coisa que faz com que aquilo se mova. E ele mesmo analisava e pensava o universo, o movimento dos planetas, o movimento da Terra, enfim. Tudo isso levou Aristóteles a pensar o seguinte, como nada se move sozinho, é preciso que alguém mova. Por exemplo, uma pedra, ela não rola sozinha, é preciso que uma força empurre essa pedra para que ela saia rolando ladeira abaixo, por exemplo. E se não for ladeira abaixo, aí precisa mesmo de uma força externa para fazê-la se movimentar. Então ele vai puxando esse pensamento dele, vai puxando e diz que o motor imóvel, mas que move tudo, se chama Deus. É claro, a ideia que Aristóteles tem de Deus e que os filósofos têm de Deus é bem diferente da ideia que nós, por exemplo, os cristãos temos. Nós cremos num Deus que se envolve com sua obra, nós cremos num Deus criador e que intervém na sua criação, como nós sabemos através dos relatos bíblicos e mesmo na nossa vida pessoal, nós vemos o agir de Deus, sentimos o agir de Deus em várias ocasiões na nossa vida. Aristóteles diz não, Deus está distante, assim como o Deus dos filósofos, dos cientistas, Deus está distante, não se envolve com sua obra. E Aristóteles ainda tinha outra questão também a respeito de Deus, que ele comungava com os seus contemporâneos, que Deus não era o criador do universo. Para os gregos, o universo não havia sido criado por um deus ou por uns deuses ou por alguma força, mas ele existe desde sempre. Aliás, talvez você não saiba disso, mas essa teoria moderna do Big Bang, né, que diz que houve uma grande explosão. Essa teoria é nova, tem 100 e poucos anos. Essa teoria, quando ela começa a surgir e tomar forma mesmo, ela vai encontrar muita resistência da comunidade científica, porque essa é uma teoria criacionista. Sabia que o Big Bang foi inicialmente visto como uma teoria criacionista? Porque a ciência, os cientistas acreditavam que o universo sempre existiu. E, de repente, Hubble, que é quem começa a desenvolver essa teoria, ele vai dizer que não, foi uma explosão e a partir dessa explosão tudo se fez. Ou seja, um universo criado, ainda que a partir de uma explosão e não por um Deus ou por alguma força externa àquela explosão, né? Para a ciência não foi um Deus que acendeu o pavio da bomba que explodiu e que formou todo o universo. Talvez essa seja a grande diferença. Mas Aristóteles e Tomás de Aquino também cria nisso, que é possível você chegar ao conhecimento de Deus, chegar ao conhecimento de que existe um Deus que faz com que tudo exista e subsista e não entre num caos, através desse esforço lógico, desse pensamento lógico que Aristóteles então vai dizer que Deus é o motor imóvel e tudo o que se move no universo, tudo o que se move não só na Terra, mas em todo o universo,
esse movimento, esse mover-se, acontece a partir de uma força fortíssima, grandiosíssima, que ele então vai chamar Deus. Mas que esse Deus está distante, esse Deus não se envolve pessoalmente com a sua obra. Como eu já disse, esse é o Deus também dos filósofos, Deus newtoniano, por exemplo, que diz que Newton acreditava em Deus, mas não no Deus dos cristãos. Ele via Deus como um grande relojoeiro que fez o universo com suas leis, e aí, como se tivesse entrado de férias, depois que tudo estava pronto, ele entrou de férias e deixou que a Terra ficasse junto com todo o universo, governada por leis próprias, e essas leis são imutáveis. Essa é uma ideia geral, assim, bem simplificada ou simplista, mas para você entender. Então, Aristóteles vai dizer que é possível esse conhecimento de Deus através do pensamento lógico, e ele chega então à ideia de um Deus que tudo move e que a partir dele todo o universo entra em movimento e se sustenta. Você está em que grupo dos que acreditam em Deus? No grupo dos filósofos ou cientistas que acreditam apenas num Deus que criou tudo, ou que nem criou, como Aristóteles, mas que está distante? Ou você é cristão e crê também num Deus que intervém, que se envolve com sua obra, como nós vemos nos relatos bíblicos e de toda a história? Onde é que você está? Shalom! Até semana que vem, se Deus quiser. Assista às quintas-feiras na TVC Paracatu, no Jornal da Cidade. Contexto com Tarzan Leão. Oferecimento Café Catu, o café do seu dia a dia. O cafezão.